Olá, estamos de volta, então. Vamos continuar a leitura da história do Aladim, tá? Então, o sultão tinha oferecido um banquete para ele, né? Terminado o banquete, o sultão mandou chamar o primeiro juiz da sua capital e ordenou-lhe que preparasse imediatamente o contrato de casamento da princesa Badrobudur, sua filha, com Aladim. Entretanto, o sultão ficou conversando com Aladim sobre várias coisas na presença do grão-vizir e dos cortesãos, que admiraram a solidez do seu espírito, a grande facilidade que tinha de falar e os seus finos pensamentos. Quando o juiz completou o contrato com todas as suas formalidades, o sultão perguntou a Aladim se desejava ficar no palácio para terminar as cerimônias do casamento no mesmo dia. Senhor, respondeu Aladim, apesar da impaciência que tenho de desfrutar plenamente da vossa bondade, suplico-vos que me permitais adiá-la até que tenha mandado construir um palácio para receber a princesa de acordo com o seu mérito e dignidade. Peço-vos, por isso, que me concedais um lugar conveniente no vosso, a fim de que possa fazer-lhe a corte. Meu filho, disse-lhe o sultão, escolhei o terreno que julgardes necessário. O espaço vazio é grande demais na frente do meu palácio e já tinha pensado em ocupá-lo. Mas lembrai-vos de que tenho pressa de ver-vos unido à minha filha. Terminando, abraçou mais uma vez Aladim, que dele se despediu com a mesma cortesia, como se tivesse sido educado e como se houvesse sempre vivido na corte. Aladim montou novamente a cavalo e voltou para casa, como tinha saído, atravessando a mesma multidão e ouvindo as aclamações do povo que lhe desejava todo tipo de ventura e prosperidade. Logo que entrou, apeou-se, retirou-se para o quarto, pegou a lâmpada e chamou o gênio. O gênio não se fez esperar. Gênio, disse-lhe Aladim, elogio a tua pontual execução de tudo quanto exigi até agora. Hoje, trata-se de demonstrar, se possível, maior zelo ainda. Peço-te, pois, que me construas em frente do palácio do sultão, a uma distância conveniente, um palácio digno de receber a princesa Badrobudur, minha mulher. Deixo a teu critério a escolha do material, quer dizer, do porfírio, do jaspe, da ágata, do lápis lazuli e do mais fino mármore. Mas quero que bem no alto desse palácio mandes fazer um grande salão em forma de cúpula, com 4 faces iguais, cujos suportes sejam de ouro e de prata maciça, com 24 cruzeiros, 6 em cada lado, e que as venezianas de cada cruzeiro, com exceção de uma, que ficará incompleta, estejam incrustadas com arte de diamantes, rubis e esmeraldas, para que nada semelhante possa ser visto no mundo. Quero também que esse palácio tenha um antepátio, um pátio, um jardim, e que tenha também num lugar que tu me indicarás, um tesouro repleto de ouro e prata.
Quero também que haja cozinhas, gabinetes, depósitos, guarda-móveis com móveis preciosos para todas as estações e, de acordo com a magnificência do palácio, cocheiras com os mais belos cavalos, escudeiros e palafreneiros. Deve haver, outros sim, cozinheiros e escravas destinadas ao serviço da princesa. Compreendes qual é a minha intenção? Vai e volta para avisar-me quando tudo estiver pronto. O sol acabava de se pôr quando Aladim terminou de explicar ao gênio o que desejava no futuro palácio. No dia seguinte, Aladim, a quem o amor pela princesa não permitia dormir tranquilamente, mal se levantando, viu na sua frente o gênio. Senhor, o vosso palácio está pronto. Vinde ver se estais contente. Apenas Aladim deu a entender que assim desejava, levou o gênio num instante. Aladim achou-o tão superior à sua expectativa que não se cansava de admirá-lo. O gênio guiou-o para todas as partes, e em todas se depararam ao mancebo riqueza e magnificência. Os escravos estavam trajados de acordo com a sua posição e os serviços a que se destinavam. Não deixou de lhe mostrar o tesouro, cuja porta foi aberta pelo tesoureiro. Ali viu Aladim montes de bolsas de diversos tamanhos, conforme as somas que continham. Perdão, acho que eu vou explicar. Passou. Empilhadas até o teto e de tal maneira arrumadas que dava prazer contemplá-las. Ao sair, assegurou-o da fidelidade do tesoureiro. Em seguida, levou-o para as cocheiras e mostrou-lhe no seu mistério. Mostrou-lhe ainda os depósitos repletos de tudo que era necessário para os adornos dos cavalos e para a sua alimentação. Quando Aladim acabou de percorrer o palácio, aposento por aposento, inclusive o salão abobadado, e de contemplar a riqueza, a magnificência e a comodidade de tudo, disse ao gênio: não se pode estar mais contente do que eu. Basta uma coisa da qual não te falei. Estender desde a porta do palácio do sultão até a porta do quarto destinado à princesa neste palácio, um tapete do melhor veludo, para quando ela vier do palácio do sultão. Voltarei num momento, respondeu o gênio. Pouco depois, Aladim surpreendeu-se ao ver executada a sua ordem, porém, sem saber como. O gênio, reaparecendo, levou Aladim de volta para casa, no momento em que se abria a porta do palácio do sultão. Os porteiros ficaram boquiabertos ao ver o tapete de veludo estendido desde a porta do palácio do sultão. A princípio não distinguiram bem o que era, mas a sua surpresa aumentou quando viram bem o soberano palácio de Aladim. A notícia de tão surpreendente maravilha alastrou-se pelo palácio inteiro em pouco tempo. O grão-vizir não ficou menos assombrado que os outros com a novidade e comunicou-a ao sultão. Quis, porém, atribuir aquilo a um encantamento. Vizir, respondeu-lhe o sultão, por que a vez de querer que seja um encantamento?
Sabeis tão bem como eu que é o palácio que Aladim mandou construir, com a minha permissão, para acolher a princesa minha filha. A julgarmos pela amostra da sua riqueza, podemos estranhar que tenha mandado construir esse palácio em tão pouco tempo. Quis nos surpreender, isto sim, e nos mostrar que com dinheiro se podem fazer verdadeiros milagres. Confessai antes que o que sentis é um pouco de inveja. A hora de entrar no conselho o impediu de continuar. Quanto a Aladim, de novo em casa, foi procurar sua mãe, que começava a preparar-se com um dos vestidos trazidos pelo gênio. Aproximando-se na hora em que o sultão saía do conselho, fez Aladim com que sua mãe fosse ao palácio acompanhada pelas suas escravas, pedindo-lhe dizer ao sultão que se apresentava para ter a honra de acompanhar a princesa quando esta se achasse pronta a passar ao palácio do marido. Embora a mãe de Aladim e as suas escravas estivessem vestidas como sultanas, a multidão foi menos densa na sua passagem por estarem elas veladas, e uma capa cobrir a riqueza e a magnificência das vestes. Quanto a Aladim, montou a cavalo, e depois de sair da casa paterna para não mais voltar, sem se esquecer da lâmpada maravilhosa, cuja ajuda lhe fora tão vantajosa para chegar ao cume da sua felicidade, foi ao seu palácio, com a mesma pompa com que se havia apresentado ao sultão no dia anterior. Logo que os porteiros do palácio do sultão perceberam a mãe de Aladim, avisaram ao sultão. Imediatamente foi dada a ordem aos clarins, tímbales, tambores e oboés em diversos lugares dos terraços do palácio. E num instante ecoaram os sons que anunciavam alegria à cidade inteira. Os mercadores começaram a adornar as suas lojas com belos tapetes, almofadas e folhas, e a preparar a iluminação para a noite. Os artesãos deixavam o trabalho e o povo correu para a grande praça, que se achava entre o palácio do sultão e o de Aladim. Este atraiu mais a admiração, não somente por estarem todos acostumados a ver o do sultão, como também porque o do sultão não podia comparar-se ao de Aladim. Mas o que causou maior espanto foi não ser possível compreender por meio de que maravilha inexplicável se via um palácio tão magnífico num lugar onde na véspera não havia materiais nem fundações. A mãe de Aladim foi honrosamente recebida no palácio e levada aos aposentos da princesa Badroulbudur pelo chefe dos eunucos. Mal a princesa a notou, correu a abraçá-la. Depois fez com que se sentasse no sofá, e enquanto as suas aias acabavam de vesti-la e adorná-la com as mais preciosas joias que Aladim lhe dera de presente, mandou que lhe servissem deliciosas iguarias. O sultão, vindo para ficar do lado da princesa sua filha, antes que ela partisse para o palácio de Aladim... Ai, perdão, gente, agora não deu para segurar. Também a saudou. A mãe de Aladim falara diversas vezes com o sultão, mas ele nunca a vira sem véu. Embora já um pouco idosa, era fácil ver ainda nos seus traços alguma beleza da juventude. O sultão, que sempre a vira trajada muito simplesmente, para não dizer pobremente,
ficou surpreendido ao vê-la rica e magnificamente vestida, o que o levou a reconhecer que Aladim, além de tudo, era sensato e inteligente. Quando a noite caiu, a princesa despediu-se do sultão, seu pai. Com ternas lágrimas, abraçaram-se várias vezes, sem nada dizer. E, enfim, ela saiu do aposento e pôs-se a caminho com a mãe de Aladim à esquerda e seguida de 100 escravas, magnificamente trajadas. Os instrumentos musicais que se ouviam desde a chegada da mãe de Aladim abriam a marcha, seguidos de 100 porteiros e de igual número de eunucos, pretos, em 2 filas, com os seus chefes à frente. 400 jovens pajens do sultão, em 2 filas, cada um segurando uma tocha, proporcionavam uma luz que, unida à do palácio do sultão e à do de Aladim, substituía maravilhosamente a luz do dia. A princesa caminhou sobre o tapete estendido do palácio do sultão até o palácio de Aladim. E à medida que avançava, os instrumentos que se achavam diante do cortejo, aproximando-se e misturando-se aos que se faziam ouvir nos terraços do palácio de Aladim, formaram um concerto que, apesar de extraordinário e confuso, não deixava de aumentar a alegria, não apenas na praça cheia de gente, senão também nos 2 palácios, na cidade inteira e mais longe ainda. Enfim, a princesa chegou ao novo palácio e Aladim correu com toda a alegria para a entrada do aposento em que devia recebê-la. A mãe de Aladim tivera o cuidado de fazer com que ela anotasse o filho no meio dos oficiais que o cercavam. E a princesa ficara contentíssima. Adorável princesa, disse-lhe Aladim, aproximando-se para cumprimentá-la respeitosamente. Se tive a má sorte de vos desagradar pela minha teimosia em vos querer, a vós que sois filha do meu sultão, ouso dizer-vos que o fiz impelido pelos vossos belos olhos e pelos vossos encantos. Príncipe, se estou aqui, respondeu-lhe a princesa, é porque obedeci à vontade do sultão, meu pai, e basta-me ter-vos visto para dizer-vos que lhe obedeço de muito boa vontade. Aladim, contentíssimo com essa resposta tão agradável para ele, não deixou por mais tempo a princesa de pé, depois da caminhada a que não estava habituada. Pegando-lhe a mão, que beijou com demonstração de alegria, conduziu-a para um grande salão iluminado por um sem número de velas, e onde, pelos cuidados do gênio, estava posta uma soberba mesa. Bom, vou parar por aqui, né? Já chegamos no nosso tempo de vídeo e continuamos no próximo vídeo. Tá bom, minha gente? Que bom que vocês estão aqui comigo, fico tão feliz. Não esquece do like, tá bom? Deixa ali um comentário, o que vocês estão achando da história. Tão fantástica, né? Tá bom? Então tá, até o próximo vídeo. Tchauzinho.